O que é arrependimento? Arrependimento hoje é o tema da nossa aula, é a aula 8. Vamos falar sobre um dos temas desse livreto, 44 temas com assuntos e versículos, né? Vamos lá, nós estamos já na oitavo tema, né? Você pode baixar esse livreto com todos esses versículos. Nós já falamos sobre a criação, a salvação, né? Graça, o caminho. E hoje é sobre arrependimento. Então vamos lá na página 7. Bem legal que para você estar copiando os versículos, tirar dúvidas, conversar com alguém. Tá? O único caminho, então é a aula 8 agora, arrependimento. Sempre tem um comentário e depois os versículos que a gente vai estar lendo e comentando. Tá bom? Arrependimento quer dizer se voltar para outro caminho, pender para outro lado. É uma tristeza, segundo Deus, que nos faz largar o pecado, ter aversão a ele, o meio pelo qual Deus usa para nos santificar e termos novas atitudes. Né? Conforme a gente vai ali no versículo, você vai entendendo. Mas arrependimento quer dizer uma mudança de mente, é um reconhecimento das nossas falhas, dos nossos erros, reconhecimento que Deus está certo e que eu estou errado. É, pender, arrependimento vem de pender, pender para um lado ou para o outro. Então, quando a pessoa se arrepende, ele muda de lado, ele tende para o outro lado. Se ele estava no caminho do engano, do pecado, do roubo, da maldade, quando ele se arrepende, é uma mudança, é uma metanoia, é uma mudança de mente. Ele vai deixar de praticar aquilo porque ele se arrependeu, ele viu que está errado, ele viu, há um reconhecimento. E a Bíblia fala que Deus nos chama todos a arrependimento. Né? O tempo está próximo, o tempo está cumprido, né? Está lá em Marcos 1,15. O tempo está próximo, se cumpriu. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Foi Jesus pregando. Já está cumprido o tempo. É o tempo de se arrepender, para reconhecer que é pecador e para receber a graça que Jesus nos deu, que é a salvação através da fé, através do perdão dos pecados, através da nova natureza que você recebe quando você nasce de novo. Já está nos versículos passados, você vai ver ali que já tem todos esses temas nas aulas passadas, você pode ver os vídeos. Tá? Então vamos ver sobre arrependimento, porque é o princípio da salvação. Como que a pessoa vai mudar, vai querer salvação se ela não se arrepende, que ela reconhece que ela está errada? Quantas pessoas aí acham que não precisa de Deus, tem dinheiro, tem tudo e não se arrepende? Então Deus quer, primeira coisa, arrependimento, né? Para receber Jesus, para ir para a igreja, para mudar de vida, para a igreja te ajuda a estar com os irmãos, a receber uma palavra, é o alimento espiritual, é força espiritual, é graça, é lá que você vai louvar, adorar, ser renovado, transformado também na presença de Deus. Né? Então por isso que Deus deixou a igreja, para nos ajudarmos a chegar lá, para cumprir a missão, para salvar vidas, para acolher pessoas, para mostrar o propósito. Segundo Pedro 3,9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns têm por tardia. Porém é longânimo para convosco, não querendo que ninguém pereça, se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Então esse é o propósito de Deus. Ele quer que todos venham a se arrepender. Né? E ele é longânimo, ele espera, ele tem graça, né? Porque as pessoas às vezes pecam e não morrem. Por quê? Porque Deus é longânimo. Se Deus fosse nos matar por cada errinho que nós fizermos, não tinha ninguém mais, né? Mas Deus espera que todos reconheçamos a bondade dele, o amor dele e se arrependa. Volte para Deus. Reconheça que precisa de Jesus e Jesus é o caminho, né? Que a gente falou na aula passada. Atos 17, 29. Sendo nós, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata ou pedra esculpida pela arte e imaginação dos homens. Mas Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, os tempos da ignorância, nossas vidas, né? Manda agora que todos os homens em todo lugar se arrependam. Esse é o Evangelho. Jesus falou: ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. O batismo é uma prova que a pessoa se arrependeu, que ela decidiu crer, que ela decidiu aceitar, ser lavada, ser limpa, né? Então é uma das provas. Mas é um evangelho que é pregado em toda parte, e todo mundo está ouvindo, né? Então não temos desculpa diante de Deus. Marcos 4,16. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados à região da sombra da morte,
A estes a luz raiou. Olha, todos nós pecadores estávamos sentados à beira da morte, porque o salário do pecado é a morte. Estávamos todos condenados. Mas graças a Deus a luz raiou, Jesus veio ao mundo. Mateus 4,17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Né? Jesus veio, ele é a luz, ele é a salvação, mas ele pede: arrependei-vos. Né? Arrependimento e fé. Atos 2,38. Quando as pessoas perguntaram a Pedro o que não fazer para ser salvo, eles viram o povo orando em línguas, a igreja sendo avivada ali, né? Algo aconteceu, um milagre extraordinário. Né? Sinais espetaculares, aí o povo entendeu. Pedro então respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que ele fala? Arrependei-vos primeiro e cada um de vós seja batizado, quer dizer, uma decisão de cada um, né? Quer dizer, o lavar, regeneradora, a limpeza. Na verdade, o Espírito Santo que nos lava, mas é um símbolo, a água é um símbolo. Mas aí também entra, quando você recebe Jesus, entra o Espírito Santo que vai transformando, curando. Ser batizado em nome de Jesus, porque é o caminho, né? Que Deus aceita essa graça só através de Jesus que teve a perfeição, igual nós falamos na aula passada. Para a remissão dos pecados, quando você batiza, se arrepende, você tem o perdão dos pecados, remissão quer dizer o pagamento da dívida, você é justificado e recebe o dom do Espírito Santo, que é o selo da salvação, que é aquele que te ajuda, aquele que caminha com você, aquele que vai te dar uma natureza nova para que você consiga vencer os pecados, vencer os erros, né? Por mais que nós erramos ainda, mas nós não vivemos mais nessa prática, porque nós queremos a mudança, nos arrependemos. E tudo começa com arrependimento. Tá? Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério da presença do Senhor. Olha que legal. Arrependei-vos para que os pecados sejam apagados e venha um tempo novo, um tempo de refrigério, um tempo de você criar uma expectativa de vida e não de morte. Romanos 2,4. Ou desprezas tua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Você, através de tantos erros e falhas, você vai vendo que Deus continua sendo bom, continua te ajudando, continua te dando o sol para trabalhar, a chuva para fazer crescer aquilo que você planta. Ele continua te alimentando, cuidando, e mesmo nos erros, Deus continua sendo bom. E essa benignidade, longanimidade, acaba nos conduzindo ao arrependimento. Deus é bom e Ele nos conduz ao arrependimento, Ele nos ajuda, Ele nos leva até o dia que a gente se arrepende, crê em Deus e volta para Deus. Porque todo mundo precisa de Deus, né? Ninguém vai levar nada aqui. Dinheiro que nós temos não vale nada. O que nós vamos levar é a presença de Deus, é que nós fizemos para Deus. E a salvação é essa, crer em Jesus, se arrepender e andar em novidade de vida, para que tenha uma herança eterna. Mais 3 versículos aqui em Lucas, para a gente encerrar essa parte. Tá? Lucas 3,7. João dizia: pois as multidões que saíram a ser batizadas, raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo, até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3,9. Também já está posto o machado à raiz das árvores, toda árvore, pois, que não der bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Aqui João Batista ele veio como precursor, ele falou que havia um Messias. Ele batizava com água para arrependimento, chamava as pessoas, a mensagem bem dura, né? Raça de víboras, produzir fruto digno de arrependimento. Qual que é um fruto digno? Digno é aquele que roubava, não rouba mais. Né? Mostra pelas suas atitudes que você mudou. Mostra pelas suas reações que agora você é cristão. Mostra pelas suas reações que você se arrependeu de verdade. Na verdade, Jesus ainda não tinha chegado, né? Ele estava a poucos versículos de se manifestar, vamos dizer assim, né? Mas ele estava pregando já é o precursor, ele estava preparando o caminho, porque era o mesmo processo, arrependimento. Só que João Batista falou: eu batizo com água, mas vai chegar alguém que vai batizar com fogo. E João Batista era arrependimento, mas Jesus falou assim: arrependei-vos e crede,
Porque Jesus, além do arrependimento que ele pede, ele vai dar graça, ele vai dar o Espírito Santo, ele vai dar poder, fogo de Deus, para que possa vencer o pecado, queimar aquilo que não é de Deus em nossas vidas, né? Então ele fala produzir fruto digno. Não fala assim, não, eu tenho fé, eu sou filho de Abraão, tenho fé, mas não produz fruto nenhum, não mudou de vida, continua sendo mesmo rancoroso, briguento, que não respeita pai, não respeita a autoridade, não respeita ninguém. Né? Como você prova que mudou? É através das atitudes. Né? Através, igual uma árvore. Toda árvore dá o fruto que ela é. Se ela é romã, ela vai dar romã. Se ela é pera, vai dar pera. Se ela é maçã, vai dar maçã. Então cada um produz o que é. E nós precisamos produzir os frutos de um filho de Deus, santo, lavado, abençoado. E assim nós conseguimos, através do Espírito Santo, que é o doador da vida e que nos dá vida. Quando você começa a andar com Deus, começa a ler a palavra, começa a caminhar, você vai conseguir fazer os frutos que vêm dele, através dessa ligação com Deus, que vai nascer, que é paz, alegria, bondade, longanimidade, domínio próprio, amor, né? Alegria, são os frutos do Espírito Santo, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto essas coisas não há lei, a Bíblia fala. Quando que vai dentro de você já vai estar uma raiz, uma fonte que jorra para a vida eterna, uma raiz da vida que é a Jesus, a árvore da vida entre você que vai dar fruto. Tá bom? Então essa é a mensagem de hoje sobre o arrependimento, a aulinha de hoje, que você tem os versículos, você pode baixar o livro e copiar eles aí. Deus abençoe. A próxima aula é sobre perdão dos pecados. Vamos falar sobre como nós somos perdoados. O versículo fala sobre esse perdão dos pecados que nós temos. Ok? Deus abençoe em nome de Jesus.